É um prazer para mim apresentar o professor Nestor Catixa, que é professor aqui titular do Departamento de Física Geral. Física Geral é um nome curioso, mas é metade do Departamento Antigo de Física Geral e Experimental. Então, foi fragmentado como de Física Geral e de Física Experimental. São nomes curiosamente inclusivos, mas são os nomes que se cultivam aqui, certo? Muito bem. Ele fez a graduação dele na Unicamp. E depois ele fez o PhD, o doutoramento no Caltech, certo? Caltech, bem conhecido, certo? E depois ele fez um pós-doc, um pós-doutoramento em Pittsburgh, nos anos de 84 a 86, as datas continuam, né? Ele foi professor na USP de São Carlos a partir de 88 e veio para o IFUSP só em 1990, certo? E é titular desde 2001. Ele trabalha em várias áreas. Eu estava justamente perguntando como é que ele gostaria que caracterizasse a área que ele trabalha. Ele falou, a primeira coisa, mecânica estatística. Bom, a mecânica estatística não caracteriza bem. Bom, mecânica estatística e teoria da informação. Aí já melhorou, porque mostra um pouco do caráter interdisciplinar das coisas que ele faz. Ele já trabalhou com redes neurais e outras coisas. Então vocês vão ver que é uma pessoa que realmente transita em várias áreas e publica em mais do que só revistas de física, revistas de outras áreas também. Então, quer dizer que ele produz coisas de qualidade de fronteira publicadas em revistas de várias áreas. Isso não é um mecânico estatístico típico. Então, professor Catixa. Boa noite. Um prazer voltar aqui para o meu quarto convite à física. Por que alguém daria 4 convites? Porque as pessoas que organizam isso, e trabalham duro organizando, então eu fico constrangido em dizer não. E depois fiquei sempre divertido no final chegar aqui e falar para vocês. Trabalhei durante 2 semanas nisso, estudei um monte, e no fim eu fico um pouco chateado, espero que vocês não fiquem tanto, porque quando alguém pede para você falar de termodinâmica e dá 1 hora, fala, o que eu vou falar de termodinâmica? Melhor ficar quieto. Eu vou só arranhar alguma coisinha de termodinâmica e eu vou ficar longe. Então, eu tenho certeza que vocês vão eventualmente fazer um curso de um semestre de termodinâmica, um semestre de mecânica estatística, e isso é pouco ainda para quantas coisas eu gostaria de falar. Então, eu tentei, depois de 3 convites no passado, eu sempre passei do tempo, exagerei, tentei colocar mais coisas do que eu queria, eu tentei ficar mais dentro do horário, tá? Vou tentar. Então, a primeira coisa que vocês veem aqui é um título sexy, tá? Canhões a demônios. Né? Então, eu não sei se a luz aqui pode ser apagada. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é um e-mail da professora Renata Michel, que foi com cópia para o Barata e para mim. E o Barata respondeu para todo mundo, né? E a Renata dizia assim, cara, Nestor, chegou sua vez, por favor, mande meu título e resumo do seu colóquio com urgência. Muito obrigado, Renata. E aí o João escreve aqui embaixo o título. Desde quando a seminarista decide o título do seu colóquio? Então eu fiquei feliz porque eu tenho uma desculpa por esse título e não fui eu que o coloquei. Então, eu uso o título, é um título simpático, mas não fui eu. Então, o tema desse ano é sobre grandes experimentos nessa área, naquela área. Então, eu gostaria de falar dos experimentos, mas é óbvio que sem teorias, os experimentos não querem dizer nada. Os experimentos sozinhos
assim como a colher sozinha, não é nada. Então, são diferentes maneiras, né, de avançar em ciência. Você não faz teoria, você não faz experiência, você faz ciência. E a maneira como eu vejo, os departamentos da universidade são cubinhos em que as pessoas se isolam e cada um resolve certo tipo de problemas e com certa metodologia. E isso, eu sei que é assim, porque as coisas são difíceis e as pessoas... é uma maneira razoável de organizar o esforço, mas vocês, como estudantes, deveriam pensar em ciência e não em caixinhas de conhecimento. Então, grandes experimentos não vêm sozinhos, grandes experimentos vêm junto com grandes teorias. E esses experimentos e teorias foram feitos por cientistas. Então, eu vou aqui entrar na área termodinâmica, que eu conheço de maneira profissional, mas eu vou falar da história. E da história eu não conheço de maneira profissional, eu não faço história. Tá? Então, é possível que eu cometa vários erros históricos. No começo, quando eu comecei a escrever isso, eu vou falar de termodinâmica, eu vou falar das coisas mais modernas da mecânica estatística, eu vou falar ainda mais modernas da aplicação de ideias da mecânica estatística, tendo informação, computação, limites de computação, mas aí eu vi que não ia dar tempo. Né? E normalmente, quando você faz um seminário desses, você gostaria de começar a exposição do tema, tópico 1, que leva naturalmente ao tópico 2, que leva naturalmente ao tópico 3, ao tópico 4, mas na realidade os tópicos têm esse tipo de ligação, influências causais, lógicas. Né? No tempo, esse tópico começou a ser desenvolvido, foi esquecido, voltou depois. Então é muito difícil organizar numa sequência linear toda a história da termodinâmica, porque ela foi feita em paralelo por pessoas, e quando você diz qual que é a posição de fulano no que diz respeito à energia. Por exemplo, peguemos um cara como Clausius. Qual que é a posição de Clausius? Sei lá, Clausius não é uma coisa só. Clausius tem toda uma trajetória de vida ao longo da qual foi aprendendo termodinâmica, e nos primeiros trabalhos ele é um Clausius genial, mas muito mais ignorante que o Clausius genial dos últimos trabalhos. Então, quem que é Clausius? Clausius é toda uma história complicada. Então, é muito difícil entrar nessas discussões e falar fulano defendia tal posição, ou a teoria estatística de Boltzmann é assim. Quem que é Boltzmann? Boltzmann são 20 artigos diferentes na mecânica estatística, tentando discutir com os críticos, tentando introduzir novas técnicas, tentando responder novas perguntas experimentais, mudando, aprendendo, evoluindo. Então, quem é Clausius é muito difícil. Isso torna a história uma coisa interessantíssima. Então, quem sabe quando eu me aposentar, a lista de coisas para quando eu me aposentar é fantástica, enorme. Então, é possível que se eu começar a termodinâmica, eu volte até os gregos. E aí, claro, eu poderia falar uma hora sobre os gregos e não avançar muito. Então, você tem que dizer, bom, quando que começa a história? A história da termodinâmica começa pelo uso de máquinas a vapor. E talvez a primeira máquina a vapor seja Thomas Savery, que viveu entre esses anos. E olha que interessante, essa é uma máquina. Então eu tenho uma caldeira, essa caldeira gera vapor, e esse vapor tem uma válvula aqui, ele sobe para cima lá, isso aqui está no fundo de uma mina, um poço lá no fundo. E quando chega lá em cima, esse vapor ele vai ser condensado, está mais frio, e ao ser condensado, a baixa pressão puxa mais vapor, puxa água, isso daqui é uma bomba de água pulsada que vai sugando a água aqui embaixo. Tá? Essa é a primeira máquina a vapor, na virada de 1700, por aí. A partir daí começa toda uma história ramificada de desenvolvimento de máquinas. Engenheiros que usaram, desenvolveram, técnicos e pessoas que estudaram do ponto de vista como máquinas de laboratório de física, como modelos teóricos para serem estudados.
Um pouquinho depois, eu vou colocando teóricos, vou colocando experimentais. Veio Daniel Bernoulli e Bernoulli, né? E ele falou sobre gás, ele falou sobre tanta coisa aqui, dessas famílias. Se vocês um dia puderem fazer um filme, um livro sobre família Bernoulli, seria uma coisa fantástica. Vários gêmeos na família, alguns que se davam bem, outros que eram rivais, tudo na história de uma novela pronta. Novela pronta, só que o público ia dormir com as explicações do primeiro teorema central do limite é dele, não é de Desmoulins, nem de Laplace, é dele, mas está numa publicação escondida. Então, mas ele foi o primeiro sujeito a aparecer com a teoria cinética do calor. Um gás formado por partículas, claro que essas partículas que nós reconhecemos como átomos na época era uma coisa bastante pouco provada do ponto de vista experimental, a existência de partículas, a existência de átomos. No vídeo do ano passado, se alguém viu, se alguém lembra, eu falei sobre teorias de Einstein, para mostrar que realmente a natureza, ele provou usando termodinâmica, eu não vou chegar nesse ponto, mecânica estatística, a natureza da matéria formada por moléculas, por átomos, por partículas finitas. Tá? Então, ideias absolutamente modernas do Daniel Bernoulli sobre como descrever um gás aquecido através do uso de matemática e na base de ideias probabilísticas. Então, ele foi o primeiro cara a dizer que a pressão que eu sinto aqui é porque eu tenho partículas batendo e voltando, e isso que é pressão. Tá? Então você pensa, então a mecânica estatística já tem uns 300 anos, que legal, né? Mas as ideias às vezes são... É muito difícil convencer todo mundo, e tem ideias que competem ao mesmo tempo. Tá? E a ideia que competia ao mesmo tempo é a ideia do calórico, que eu não sei exatamente quem veio com essa ideia, mas essas coisas surgem em vários lugares, e talvez a figura mais importante por trás disso é Joseph Black. Hoje vocês podem... Você tem que segurar essa vontade que você sente de dar risada quando alguém menciona calórico. Essas pessoas não eram ridículas, são realmente expoentes intelectuais da época. Né? Então a teoria cinética foi implantada porque Joseph Black explicou várias experiências. Colocava gelo e água e media o tempo que demorava para derreter. E isso é muito difícil calcular usando uma teoria estatística, especialmente se você não sabe sobre as interações das partículas, das moléculas de água, você não sabe o que é o Hamiltoniano, se você não teve 200, 300 anos de desenvolvimento. Mas era possível, de maneira rápida e usando calórico, descrever essas experiências. Então, você coloca água, coloca gelo e vê quanto tempo. Coloca em diferentes... Então, eles faziam experiências extremamente delicadas, medindo tempos, e o calórico surgiu como a construção teórica necessária para descrever os resultados experimentais. Então, Joseph Black é um cara pouco conhecido hoje em dia pelo público, mas nós temos que ver qual que foi a ideia fundamental dele. A ideia fundamental é que a temperatura e o calor, ou o calórico, são coisas diferentes. Isso não é óbvio. Tá? Isso não é óbvio. E, mais ainda, que isso daí é uma quantidade mensurável. Isso é típico da época. Eu deveria poder medir as coisas sobre as quais eu falo. Notem que em 1700 e alguma coisa, 50, por aí, isso aqui são experiências de 50, na Europa isso era uma das ideias preponderantes nos círculos científicos. Se eu falo de uma coisa, eu tenho que poder medir. Se eu não sei medir, eu não posso falar. É interessante que até hoje isso é o que leva a física, né? É o motor da física. Outras coisas interessantes é que todos os corpos em contato expostos às mensurações externas
adquirem a mesma temperatura indicada por um termômetro. A tecnologia de termômetros era difícil, mas a ideia é que se eu colocasse duas coisas em contato, inicialmente a temperaturas diferentes, elas evoluiriam para um equilíbrio térmico, onde a temperatura é a mesma. Tá? Bom, aqui ele descreve algumas dessas experiências, e aí eu tenho um screensaver. As conclusões que ele chegou é que é o calórico um fluido elástico. E as partículas, a diferença das partículas da matéria normal, elas se repelem entre si. E as partículas de calórico são atraídas por matéria comum. E o calórico é indestrutível e não pode ser criado. Tudo isso é bobagem. Mas não é. Isso daí é a primeira explicação de uma pessoa extremamente capaz, do ponto de vista experimental e teórico da época. Isso que fazia sentido na época. Porque ele podia calcular certas coisas que Bernoulli não podia calcular com a teoria cinética. E o calórico pode ser sentido ou pode ser latente. E isso, até hoje, nós temos esse nome, que é introduzido por Joseph Black, o calor latente, que é aquele calor que ajuda, quando você tem um refrigerante com gelo, e vai derretendo lentamente e gela a água, o refrigerante que você tem, fica esfria, a capacidade, você precisa dar certa quantidade de calor ao gelo para que ele derreta. A temperatura é constante. Isso daí foi descoberto por Joseph Black. Tá? E uma coisa fantástica é que ele achava que o calórico, como matéria, deveria ter peso. E peso e massa, apesar disso daqui ser posterior a Newton, para ele peso e massa eram coisas confusas ainda. Aí nós chegamos em Canhões. Está no título, eu era obrigado a começar uma transparência com esse título, né? Canhões. E o sujeito que está ligado a Canhões é o Benjamin Thompson, que nasceu nos Estados Unidos e aos 19 anos casou com uma viúva muito rica, com a qual ele teve ascensão social, entrou para o exército inglês como oficial, tá? E quando começou a guerra, a Revolução Americana, ele ficou do lado inglês, apesar de ter nascido nos Estados Unidos. Um terço dos nascidos nos Estados Unidos ficaram do lado inglês e foram para o Canadá ou para a Inglaterra. Ele foi para a Inglaterra, abandonou a viúva com a filha, né? A esposa dele com a filha que tinha nascido. É um bandido. Uniformemente descrito como um scoundrel, um rascal pelos biógrafos. Tá? Um bandido. Essa aí é a única coisa que todo mundo concorda. E ele foi para a Inglaterra e ele criou o Royal Institute, onde foi trabalhar o Davy, que depois seria o mentor de Faraday, mais para frente. Né? Mas ele teve problemas políticos na Inglaterra e foi para a Bavária. E em Munique, ele ficou amigo do eleitor de Munique, só aqueles caras que elegem o imperador da Alemanha, né? E ele ficou a cargo de organizar o exército. Então ele inventou uma sopa que até hoje na língua em alemão é a sopa de Ronsen. Tá? Ele calculou, ele tentou estudar qual seria a sopa mais nutritiva com minimização de preço para alimentar o exército. Então você vê, as calorias que vocês contam hoje na sobremesa têm origem aqui com esse sujeito. Tá? Então, quando você fala que alguém é um canhão, não tem nada a ver com isso. O canhão não é usado nesse sentido. Tá? Ele trabalhou com condutividade térmica de tecidos para desenvolver os melhores uniformes possíveis para o exército da Bavária. Porque parece que o exército da Bavária, comparado com o da Prússia, era uma vergonha. Né? Então, ele inventou a fornalha do fogão. Nada disso teria feito dele famoso. Mas ele virou diretor do Arsenal. E, com isso, ele ficou a cargo da construção de canhões. E os canhões eram feitos da seguinte maneira. Você fazia um cilindro de bronze, se fosse para a marinha, um cilindro de ferro, se fosse para o exército,
E com uma broca, devagarzinho você ia fazendo furo. Tá? Esse daqui, o computador não é meu, tá? Então, foi por acidente que eu fui levado a fazer esses experimentos que eu estou prestes a relatar. Acho que os resultados serão encontrados muito curiosos e dignos de serem conhecidos pela Royal Society. Essa aí é a maneira que ele, quando ele escreveu o paper que tornou ele famoso. E qual que é o resultado? Esse aqui é o canhão, tá? O que ele fez? Esse canhão aqui, isso aqui é uma broca. Essa broca gira, isso aqui começa a esquentar muito. Aliás, pode até ficar vermelho o canhão, né? E o que ele fez foi colocar isso em água para esfriar. E na hora que ele colocou em água, ele fez medidas. Isso que distingue alguém, um cientista, de outro cara. Ele foi lá e fez medidas. E ele pensou sobre as medidas que estava fazendo. Né? E claro, ele era uma figura que gostava de fazer shows. Então ele chamava pessoas e aqui ele descreve, né? Ele colocou o cilindro, tá? Um canhão, um cilindro girando a uma taxa de 32 vezes por minuto e calor foi gerado e a água ficou morna, tá? No fim de uma hora encontrei, colocando um termômetro na água, e ele disse quanta água ele tinha colocado e a água era medida em galões de vinho. Eu acho que isso que interessou os franceses desenvolver as unidades. E a temperatura havia aumentado 47 graus, ele usava Fahrenheit na época, né? E as 2 horas depois chegou a temperatura e finalmente 2 horas e meia girando o canhão, aquela quantidade bastante grande, né? Quase uns 10 litros, 9 litros de água, ferveu. E isso é mágica, porque pela primeira vez na história da humanidade, tá? Alguém ferveu água sem usar fogo. Então isso parece, né? É difícil descrever a surpresa e espanto expresso nos rostos dos espectadores ao ver tão grande quantidade de água aquecida e feita ferver sem fogo. Então, é a primeira vez, notem, por volta de 1798, isso foi um pouquinho antes, tá? 1798. Primeira vez na história da humanidade que alguém ferve água, girando uma manivela. Tá? É claro que as pessoas, tá certo, se vocês viram o náufrago, ele fazia fogo fazendo atrito também, né? Mas as pessoas não pensavam assim. Então o que ele fez? Ele foi a primeira pessoa a falar do equivalente. Então, o que é calor? Ele fala. Pode ser alguma coisa como um fluido híbrido, alguma coisa que tem uma propriedade que pode ser chamada calórico, e ele vai. E a única coisa que pode ser atribuída a essa coisa que se chamava calórico é essa aqui, que é movimento. Então, de certa maneira, ele está voltando a Bernoulli falar de movimento dos constituintes da matéria. O calor tem a ver com o movimento. Claro que a ideia de calor e movimento tinha sido jogada fora 100 anos antes, 60 anos antes, e vai de novo ser jogada fora pela história. Né? Então, e uma coisa que eu aprendi preparando isso daqui é que canhões que disparam balas de festim ficam mais quentes que aqueles que disparam balas de canhão. E eu quero que os estudantes pensem sobre isso, eu não vou dizer porquê. Notem que isso daqui é antes da ideia de conservação de energia, tá? Mas o resultado experimental é o mesmo. Então, quais são as experiências de Rumford? É tentar extrair todo o calórico do sistema, o resultado é impossível. Você sempre consegue extrair mais e mais e mais calórico. Eu encontrei a descrição dessa experiência, mas ele tentou medir a diferença de massa
de uma coisa quente e uma coisa fria. E o resultado foi nulo. Foi menor do que uma parte em 10 a menos 6. Quer dizer, uma parte em 10 a 6. Tá? Uma parte em 10 a 6 é muito. A fração, né? Então esse foi o primeiro passo a estabelecer um equivalente entre calor e energia mecânica. Tá? Equivalente mecânico e calor. Bom, agora voltamos às máquinas de vapor. E quem tornou as máquinas de vapor úteis foi esse senhor, James Watt, que tinha uma ligação com Joseph Black. Joseph Black estava na Escócia, Glasgow, e James Watt, ele era da região de Birmingham, mas eles tinham contato com isso daí. Aqui tem um desenho do próprio trabalho do Watt, e a grande coisa que ele fez foi introduzir o condensador. O condensador do vapor usado. Essa foi a troca de calor. Isso fez com que a eficiência das máquinas aumentasse muito. Outro grande avanço foi George Stephenson, que criou agora uma máquina um pouco modificada da do Watt, primeira locomotiva. Então, isso dá ímpeto, naquela época, ao desenvolvimento de máquinas cada vez mais potentes e ao estudo teórico das máquinas. Isso era a Revolução Industrial na Inglaterra. E o que a França fez? A França, logo depois da Revolução, eles não tiveram uma Revolução Industrial desse tipo, eles tiveram uma Revolução de verdade, né? Mas olha que interessante, os revolucionários da época, o que eles fizeram? Eles perceberam que era necessário educar o povo e fizeram a Polytechnique. E a Polytechnique parece mais ou menos a seleção de setembro. Se você olha, assim, isso aqui são os primeiros anos, tá? Monge, Lagrange, Fourier, Laplace, Ampère, Dulong, Cauchy, Coriolis, Poisson, Lucas, Petit, Clausius, Clapeyron, Coisil, Nicole, Leonardo, Sadiq, Carman. E vai. Se algum de vocês foi para Paris e viu a Torre Eiffel, e lá em cima tem os nomes das pessoas que saíram do Torre Eiffel, grandes cientistas franceses. A Torre Eiffel, acho que é impressionante. A Polytechnique é a resposta. Desses daqui, pelo que eu entendi, nenhum invadiu a reitoria. Talvez por isso que a gente lembre deles, né? Um dos grandes é o Fourier. Ele escreveu a Théorie Analytique de la Chaleur. Se vocês forem aqui na biblioteca, vocês vão encontrar os Great Books da Enciclopédia Britânica. Tem uma tradução para o inglês. É um livro que tem Lavoisier, Fourier e Ampère. Então é fantástico. O legal, se você às vezes lê cientistas do passado, é muito difícil ler. Se você lê Fourier, você está lendo alguém que escreveu semana passada. Tá? É um texto que você pode ler, assim, fantástico. Tem coisas erradas, tudo bem, né? Mas tem coisas. A gente deve julgar os cientistas não pelos erros que cometeram, mas pelos acertos, né? Porque erros. Um amigo meu na plateia aqui, que foi no exame de docência, e falou: bom, se eles me perguntarem o que eu não sei, eu vou dizer: olha, o que eu não sei é infinito. Então, meçam o que eu sei para ver se é suficiente. Né? Então, a questão é saber se nesse livro de Fourier é fantástico. Eu recomendo que vocês leiam. Não tudo, mas Fourier. Pérolas. Há coisas fantásticas como o calor, como gravidade, como a gravidade penetra toda a substância do universo. Seus raios ocupam todas as partes do espaço. E o objetivo do trabalho dele é colocar as leis matemáticas a que ele está sujeito. Tá? O calor. Então, que engraçado. Você vê a ideia de calor como gravidade. Penetra toda a substância.
obviamente está falando de calor. Quando o calor não está uniformemente distribuído, isso aí também no livro dele, no corpo tende a atingir o equilíbrio e passa lentamente daquelas partes mais aquecidas para aquelas que estão menos. E aí ele escreve, olha que coisa interessante, as equações de movimento do calor. Tá? É difícil quando você lê francês, existe chaleur e existe calorie, e existem pessoas que dizem que isso são duas coisas diferentes, e outras pessoas que dizem que isso, a tradução naquela época é que eram sinônimos, podiam ser trocados um pelo outro. Mas eu traduzi chaleur por calor, e ele escreve aqui a equação onde aparece Mi, e aí eu fui ver o que é esse Mi, ou V, e ele chama de temperatura. Então a equação está correta, mesmo hoje. Tá? A diminuição, o aumento da temperatura com o tempo, esse negócio vermelho, esqueçam, não está aqui. A variação com o tempo tem a ver com a curvatura. Isso daí, a temperatura, isso aí, hoje em dia, então, mesmo que todo o discurso sobre calórico esteja ultrapassado, a equação descreve a evolução temporal do campo de temperatura e estação. Esse Fourier, ele foi o primeiro sujeito a falar do efeito estufa. Eu não podia resistir, dadas as notícias dos últimos meses. Gases na atmosfera podem aumentar a temperatura da superfície. Ele trabalhou muito tempo sobre o perfil de temperatura na Terra, dentro e fora, faz modelos, os modelos estão errados, porque não tem informação suficiente, mas ele chega à ideia de que a composição, ele foi um dos primeiros caras a falar de infravermelho, ele chamava de calor obscuro, aqui aparece chaleur obscuro, que é infravermelho, e ele fez algumas hipóteses sobre o infravermelho que chegaria do universo, não do Sol, mas de outras regiões, e cometeu erros, mas chegou à ideia de que se você mudasse quantidade de CO2 na atmosfera, você teria a possibilidade de mudar e aumentar a temperatura da Terra. O cara estava em dia, né? E esse é um gráfico que mostra a evolução temporal e Fourier estava por aqui nessa época. Né? Então ele descreve o efeito estufa. Bom, outro membro da Polytechnique é Nicole Leonard Sadi Carnot, é filho de Lazare Carnot e é primo de um Carnot que depois foi presidente, não sei, foi uma posição muito importante. Bom, mas esse Lazare Carnot era extremamente importante dentro na época de Napoleão, porque ele foi o primeiro, era do exército, era um matemático, que está sempre errado, era um matemático que trabalhava no exército e deu ao Napoleão seu primeiro comando. O primeiro comando foi dado ao Napoleão pelo Lazare Carnot. Então, Lazare Carnot subiu na carreira de maneira meteórica depois, caiu de maneira como uma jaca, etc. Mas, então, o Carnot, o Sadi Carnot, ele percebeu que a carreira dele acompanhava, estava altamente correlacionado com os altos e baixos do pai, então ele decidiu sair da carreira política e foi fazer, trabalhar em áreas mais acadêmicas. E é interessante que Lazare Carnot tinha publicado, na virada do século, ele tinha publicado um livro sobre a eficiência de máquinas, não sei por que essa data, isso aqui são datas do nascimento e morte do Carnot, eficiência de máquinas mecânicas fundamentais. Então você vê o efeito da educação do Carnot. Ele cresceu numa família em que o pai estava preocupado em determinar a eficiência máxima de polias, máquinas mecânicas. Ele escreveu um livro sobre qual é a eficiência máxima de uma máquina fundamental, mecânica. E o que o Carnot fez? Carnot, interessante. Eu fui ver esse livro, escreveu tudo o que ele escreveu. Isso é legal de Carnot. Legal ou triste? Clausius, você não sabe quando eu falo Clausius, você não sabe de que eu estou falando. Em que época da vida? Boltzmann mudou muito. Maxwell mudou muito. Mas Carnot morreu com 36 anos, escreveu o livro, morreu. Então a gente sabe exatamente de quem está falando. O que é triste, mas é assim.
Então, reflexião sobre a função motriz PT e sobre as máquinas próprias a desenvolver tal potência. Preço $45 mil. Vocês podem comprar, tá, na internet e à venda. Na biblioteca nós temos uma cópia que não é a primeira edição, mas é um livro antigo, muito bonito, que vale a pena ler e não levar para casa. Tá? Mas, isso aqui eu só coloquei para... Achei interessante. O que o Carnot estudou? Qual é o melhor rendimento possível, não de uma máquina mecânica como o pai dele, mas das máquinas que estavam impulsionando a revolução industrial. Qual é a melhor possível, em termos de eficiência, que eu posso fazer numa máquina térmica? Tá? Esses eram os equipamentos sofisticados da época. Tá? Uma máquina a vapor com dual core. Tá? Então ele estudou. É necessário ter duas temperaturas. Por que duas temperaturas? É porque se eu tiver só uma temperatura, eu não consigo tirar trabalho de uma temperatura só. Tá? É reversível. A máquina é reversível. Isso é uma construção teórica. Máquinas reversíveis não existem. Pelo menos não as máquinas a vapor, né, que eles estudavam. Mas é que, se ela não for reversível, ela vai ter dissipações e vai estar abaixo da eficiência máxima. Essas máquinas trocam calor sem mudar a temperatura e mudam temperatura sem trocar calórico. Ele usa a palavra calórico. Tá? E algum calórico é sempre perdido. Eu não vou dar uma aula sobre motores de Carnot, sobre máquinas de Carnot. Mas, normalmente, você pensa em um sistema que tem um pistão tem aqui algum fluido. O interessante de Carnot é que ele não diz especificamente qual é o fluido, ele está estudando os limites que são independentes desse fluido. E você tem uma fonte de temperatura alta e uma fonte de temperatura baixa. Isso aqui é o diagrama PV, que descreve esse fluido em amarelo aqui. E você tem uma expansão, e na hora que expande, o que ele faz quando expande? Levanta aquele peso, realiza trabalho. Isso aí pode ser carvão numa mina que eu estou tirando. E quando ele chega no máximo, num certo ponto de expansão, eu isolo esse sistema e faço uma expansão, ainda ganho um pouquinho de trabalho. E uma expansão que se chama adiabática. Uma expansão adiabática é aquela em que não há troca de calórico. Aí eu coloco o meu sistema a temperatura baixa, ele esfria quando faz isso, e ele agora é comprimido isotermicamente, em contato com o reservatório de temperatura baixa, e depois é comprimido sem troca de calórico até a temperatura alta. Bom, como você faz isso na prática? 500 mil maneiras de fazer isso. Mas, dessa maneira, ele chegou... Aqui, eu só coloquei que, hoje em dia, você não falaria troca de calórico, mas já falaria um processo adiabático. Tá? O que Carnot falou? Essas equações estão erradas hoje. Tá? Mas a ideia é que você tem uma temperatura TA, uma temperatura TB, e você tem como um análogo mecânico, em que o trabalho tem a ver com a diferença de alturas, e o trabalho que você tira daqui com a diferença de temperaturas. Tá? E você tem uma quantidade de calórico tirada disso daqui e quantidade de calórico jogada aqui. Tá? Essa é a ideia de Carnot naquela época. E aí entra Meyer. Meyer é um pouco confuso. Todos eles são confusos. Fourier não. Fourier é claro. Os outros são confusos. E Fourier... Leiam. Esse cara é o primeiro a falar de conservação de energia de uma maneira mais clara. É claro que, se você lê, sabendo termodinâmica, você lê o que o Fraunhofer escreveu, está lá a conservação de energia. Porque, implicitamente, mas não, ele não sabia disso. Tá? É um pouco confuso, porque às vezes usa a palavra força em lugar de energia, e às vezes usa trabalho, às vezes usa calor, às vezes... Não é tão difícil, tá? As pessoas não tinham uma nomenclatura muito clara.
Mas aqui ele fala, essencialmente, que isso aqui é a descrição de uma experiência, tem toda uma história, ele era médico. Então, tem muito trabalho que as suas ideias fossem aceitas, muito trabalho em publicar em revistas importantes em física. Mas eu coloquei uma tradução em português, isso daqui, fiz uma tradução. Então, aplicando o princípio exposto sobre a relação lunar, o que ele consegue ver é que a capacidade térmica sob pressão constante e a capacidade de volume constante não é a mesma. CP sobre CV. Aqueles que fizeram Física 2 estão começando a fazer, não viram CP sobre CV esse ano ainda, né? Mas fizeram antes. Mas o que ele consegue ver é que o calor que eu faço quando a quantidade de energia do calor que eu preciso dar a um gás para aumentar a temperatura em 1 grau, quando eu faço isso a volume constante ou a pressão constante, é diferente. E a pressão constante, ele expande quando eu aumento a temperatura e ele tem que realizar trabalho, tá? Porque está expandindo contra uma força. Então isso é maior. E quanto maior é? É maior por um fator 1,42. Então, na ordem de magnitude correta, dependendo do gás que eu coloco lá, vai ser 2 terços, alguma coisa assim. E, isso aqui é importantíssimo, que o aquecimento de um dado peso de água, de uma massa de água, certo? 1 litro, por exemplo, que vai de 0 graus a 1, corresponde à queda de um peso igual de uma altura de 365 metros. Então, nós temos uma coisa clara de equivalente de calor e equivalente de mecânica. E o que o Joule fala? Joule é aquele físico inglês que todo mundo diz que ele veio com equivalente de calor, equivalente mecânico de calor. Ele fala que isso aqui é bobagem. Joule falou que isso daqui era realmente... por que ele discorda do resultado? Não discorda do resultado. Ele discorda da primazia. Quem que descobriu primeiro? Ele discorda do método experimental. Né? Esses métodos, as experiências de um, às vezes não são aceitas pelo outro, porque eu fiz primeiro, porque meu método é mais bonito, porque eu teria feito. Não sei. É muito difícil para alguém que é um historiador voltar a entender os motivos que levaram o Joule a dizer que isso daqui não é o mesmo que ele estava dizendo. Se você lê isso daqui, é equivalente. Né? Você deixa cair no corpo, isso é uma quantidade de energia, você aumenta a temperatura, uma quantidade de energia equivalente é isso. Então, isso aqui é a relação de Meyer, tem a ver com calor a pressão constante, calor a volume constante, é constante dos gases, essa é uma relação correta. Aí vem James Prescott Joule, falando aqui, e agora ele é o sujeito que é responsável, historicamente, hoje em dia, a quem se atribui a ideia que provou finalmente o equivalente mecânico do calor. Se você ler os trabalhos dele, não convence ninguém também. Se você coloca o estándar, o padrão experimental de hoje, tá péssimo. Tudo bem, as experiências melhoraram muito. Mas qual que a grande vantagem que Joule teve sobre Meyer é que quando ele apresentou na Royal Society o trabalho dele, Kelvin estava na mesa. E Kelvin foi o sujeito que, de todo mundo que estava lá, foi ele que percebeu que aqui tinha um tipo de estava na cabeça do Kelvin já como uma construção teórica. Quando ele viu os resultados experimentais que tinha uma barra de erro desse tamanho, ele falou, é isso. E agora eles entraram e tiveram uma colaboração muito fecunda. Tá? E a máquina de Joule é uma polia que gira uma roda dentada aqui, isso aqui é uma flecha verde aqui que não saiu do meu desenho artístico, né? E isso aqui é uma caixa cheia de água e ele mede a temperatura. Mede o trabalho da força gravitacional, isso aqui dissipa a energia, mexe o calor, por atrito, a temperatura sobe, o termômetro mede. Tá? É assim que ele fez isso de várias maneiras, eu só quis outro desenho aqui, ele colocou uma bateria, tá? Tem uma resistência, e o efeito Joule, minha arte é pobre, você não dá risada.
o efeito Joule, dissipação ômica, né? Térmica numa bateria, foi descoberto por ele. Então, hoje em dia, você faz trabalho de uma força elétrica, o trabalho da força gravitacional, para nós trabalho é a mesma coisa, troca um pelo outro. Mas naquela época você tinha que provar isso. Então, o que o Joule escreveu? Joule escreveu uma coisa que está muito mais de acordo com o que nós temos. Se você tira uma certa quantidade de calor a uma certa temperatura, uma certa quantidade de calor vai para a temperatura baixa, e o trabalho é a diferença dessas duas coisas. Isso está de acordo com a primeira lei já. Mas agora é calor. Agora não é mais calórico. Então é diferente do que o Sadi Carnot falou. Quem resolveu o problema entre Carnot e Joule é Rudolf Clausius. Tá? Que é fantástico. Esse cara Você sabe, uma das coisas legais de física é você entender a natureza. E outra, você entender a maneira que certas pessoas do passado ou do presente pensam. E a admiração que você sente por eles, às vezes, é parte do prazer que leva você a fazer física. Isso é uma coisa interessante. Então, quando você vê um cara desse, você fala, legal, Então, ao longo da vida de Clausius, calor passa a ser calor. Ele percebe isso. Tá? E ele fala uma coisa, e ele que introduz a grandeza entropia. Talvez a maior contribuição à termodinâmica feita para o vento. E é impossível, isso aqui em azul, uma citação dele, impossível realizar um processo cuja única consequência seja transferir calor de um corpo frio para um mais quente. Então, essa é uma experiência que eu poderia ter realizado aqui. Né? Termodinâmica, grandes experiências de termodinâmica. Eu poderia trazer um objeto frio, trazer um objeto quente e colocar junto, de tal maneira que o frio ficasse mais frio e o quente ficasse mais quente. É possível? Sem mais nada? O que ele está dizendo é que não. Tá? Então eu teria... Todo mundo que vem aqui e fala de experiências que deram certo. Eu quero falar de... O Fleming falou de Gedanken Experiments, são experiências que dão certo na cabeça, não são feitas. Mas eu quero falar de experiências que não dão certo. Também são importantes, você aprende alguma coisa. Coloca uma coisa fria, uma coisa quente, e torce para que uma cerveja moderadamente fria e um fósforo. Será que eu consigo aumentar a luz do fósforo, queimar mais e diminuir a temperatura da cerveja? Seria ótimo, não? É uma experiência negativa, mas é a maior experiência da termodinâmica. Tá? É a grande experiência da termodinâmica. Não funciona. No entanto, se você olha nas caixas de correio, uma vez cada 5 anos, tem alguém que coloca artigos, diferentes pessoas, tentando demonstrar que isso está curado. Tem que reconhecer que ao longo dos últimos 100 anos, o número de pessoas que querem fazer máquinas de moto perpétuo que violam isso está diminuindo. Tá? As pessoas estão agora inventando outras coisas que não funcionam. Então, isso daqui nos leva à grande experiência termodinâmica, uma experiência negativa. Mas é a grande experiência da termodinâmica. E, no final da vida, ele já agora, sem falar mais em calórico, ele fala agora em teoria cinética, de novo. E ele é o pai da teoria cinética? Bom, ele, Maxwell, Kelvin, todos eles começam a falar de teoria cinética. Quem começou é difícil de saber, mas é alguma coisa que está no ar na Europa nessa época. Outra frase fantástica do Clausius é a termodinâmica inteira. Isso aqui. Se você aprende isso, você aprendeu a termodinâmica. A energia do universo é constante, mas a entropia aumenta para o máximo, tende para o máximo. E o que é o universo? Bom, o universo é o universo que eu estou estudando nesse momento. É o meu objeto fechado dentro de alguma coisa. Esse é o meu universo. Não é o universo com coisas que eu não conheço lá fora, estrelas, etc. Também, eu não sei, mas pelo menos se o universo está aqui dentro, isso aí se aplica. E o que o Clausius agora faz de uma máquina de Carnot? Tem um certo calor que sai da temperatura alta, é jogado uma certa quantidade de energia, Q2, jogada a temperatura
mais baixa, e eu tenho a mesma lei que Joule usou, só que agora eu tenho introdução de entropia. Quando eu tiro uma certa quantidade de calor a temperatura alta, eu estou reduzindo a entropia daquele sistema, mas eu estou aumentando a temperatura, a entropia desse daqui, e a soma das variações é positiva, aumenta. Então, a entropia do universo, que é o meu sistema frio, o sistema quente e a máquina, a entropia desse universo aumentou. Tá? E então tem uma reconciliação entre Carnot e Clausius. O próximo membro da nossa lista tem uma citação importante que é: não há processo cíclico cujo único resultado é o fluxo de calor de um reservatório e a transformação total desse calor em trabalho. Esse é o Thomson, Lord Kelvin, tá? E eu não tenho muito tempo para falar, mas aqui tem em português um selo da Guiné-Bissau, tem um barco, e o motivo disso é que ele tinha uma tentativa de colocar um cabo para passar telégrafo da Europa para os Estados Unidos, e não estava funcionando, as ações estavam caindo, até que no dia que eles contrataram o Kelvin para colocar os cabos, atravessar o Atlântico com os cabos. Se você olha o desempenho na bolsa de valores dessa companhia, fez assim, né? Isso aqui foi anúncio que Kelvin iria fazer, e ele conseguiu. E depois ele trouxe ainda na época de Dom Pedro II, do Brasil, eles têm em Recife. E isso, não sei se é verdade, mas o Salinas me contou. Então, e ele falou, ele acabou dizendo, se não é verdade. Então, não sei, eu estou passando a história como ele me contou. E a pergunta que eu tenho também é se não foi Planck que falou isso, atribuído a Kelvin. É muito difícil, às vezes, você dizer de quem que é a ideia, quem que falou alguma coisa. Porque às vezes a pessoa fala, Kelvin falou isso, mas na realidade é Planck que está dizendo. Então eu não tenho certeza histórica. Mas o importante é que a frase é essa. E, então, essas duas frases que eu falei é Clausius e Kelvin. Clausius diz que eu não posso tirar calor de uma temperatura baixa e transformar tudo em calor a temperatura alta. Isso seria fantástico, eu esfriaria a minha lata de cerveja, esquentaria o fogo. E também não posso tirar calor do fogo e transformar tudo isso em trabalho. Tá? E elas não são duas leis da física, elas são uma só lei, são equivalentes. Tá? Essas duas são proibidas. E a equivalência é mostrada, vocês vão aprender isso no Física 2. Né? Isso daqui é uma coisa muito bonita, isso aqui é uma coisa muito bonita. Que não estou muito tempo, eu estou mal de tempo. São equivalentes, eu tenho tempo. Vocês vão aprender isso. Isso aqui também, se Clausius não é violado, Kelvin é violado, então Clausius é violado. Eu falei que às vezes é interessante olhar o que as pessoas fizeram certo. Né? O Kelvin fez um cálculo da idade da Terra baseado em termodinâmica, e ele chegou a que não poderia ser mais velha que 4 milhões, portanto Darwin estaria errado, porque os processos geológicos dele, que precisavam 300 milhões de anos, por exemplo, não teriam tido tempo para correr, portanto a evolução das espécies estaria errada, portanto há um desenho inteligente, etc, etc. O cálculo dele está errado? A termodinâmica está errada? Não, a termodinâmica estava certa, as premissas estavam erradas. E as premissas, ele não colocou certas características da Terra, por exemplo, a existência de elementos radiativos. Tá? O cálculo foi feito no começo já do século XX pelo filho de Darwin, que mostrou que colocando a nova física, mas com os mesmos cálculos do Lord Kelvin, a idade da Terra foi para uma coisa assim como 4 milhões de anos. Hoje está um pouquinho mais lá.
Outra coisa que Kelvin falou é que é impossível usar termodinâmica para sistemas vivos. Isso é mais uma coisa errada que ele falou. Isso aí é um problema de querer colocar religião no meio de física. Então ele fez predições de que a termodinâmica não serviria para descrever fenômenos em sistemas vivos. E hoje nós usamos termodinâmica todo dia para biofísica. Então, ela vale. O interessante da termodinâmica é que não há contra-exemplos. Né? Aí vem o próximo, próxima estrela dessa lista de nomes é uma pessoa que unificou eletricidade, magnetismo e óptica. Né? Maxwell, também vocês vão estudar ainda no primeiro ano, mas a grande unificação de Maxwell foi eletricidade, magnetismo e óptica, mas eu acho que também ele fez uma grande... Foi um dos que promoveu a unificação de mecânica de Newton e termodinâmica de Carnot, Clausius, Kelvin. E ele fez a primeira fotografia em cores. Você não sabia também, você descobriu esse documento. O que mostra que físicos teóricos às vezes fazem coisas certas na relação, né? Essa frase, eu gosto de colocar frases que às vezes dizem o estado atual da ciência da lógica, e quando ele fala lógica, é lógica aristotélica, diz no presente só com aquelas coisas que são certas, impossíveis ou totalmente em dúvida, né? Nenhuma das quais, por sorte, sobre as quais nós temos que raciocinar. Portanto, a verdadeira lógica desse mundo é o cálculo de probabilidades, que deve levar em conta a magnitude da probabilidade que deve ou deveria estar na mente de um homem razoável. Isso aqui, o que eu coloco, é porque isso é uma frase que vai dar origem à ligação entre termodinâmica, teoria de informação e computação. Então isso é importante. Maxwell tinha isso em mente e, dado que Maxwell pensava dessa maneira sobre probabilidades, ele atacou o problema de termodinâmica através de uso de probabilidades, criando o princípio da mecânica estatística. Quando eu falo criou junto com outros, né, que estavam em volta. Né? E aí chegamos ao segundo título dessa palestra, que é o demônio. E o demônio, que é a palestra, o título do jogo, fala, é o demônio de Maxwell, que talvez seja um demônio filho do demônio de Laplace. Mas menos complicado, muito mais simples que o demônio de Laplace. Eu tenho uma caixa que eu tenho gás, e o que o Maxwell descobriu é que esse gás formado de partículas, as partículas têm uma variedade de velocidades. Partículas indo em todas as direções, com velocidades que seriam dadas por curvas aqui, onde aqui é a velocidade e aqui em módulo, e aqui a probabilidade de encontrar uma partícula com essa velocidade. Aí eu desenhei aqui algumas partículas e desenhei o seu vetor de velocidade, e algumas têm vetores grandes e outras têm vetores pequenos, umas são mais rápidas, outras mais lentas, e as verdes eu estou dizendo que são mais rápidas, e as azuis mais lentas. E aqui está o Maxwell, e ele tem controle, tá? O videogame, ele tem controle sobre uma porta que desliza sem atrito. E na hora que desliza, vai deixar aberto um buraco. E quando que ele abre? Ele vai colher informação do meio e vai tomar decisões. Ele vai abrir ou vai fechar, e com isso vai permitir que algumas partículas passem e que outras não. Então, ele abre, o que ele faz? Ele abre porque essa daqui vem vindo e vai passar. Tá? Aí passam essas duas, tá? Passa para lá, tchum, passa daqui. Tá? Esse é o meu cinema pobre. Tá? Aí ele fecha. O que ele fecha? Na hora que ele fecha, essa que pensou que ia passar para lá,
bate e volta. Tá? O demônio é esperto. E aí, ele abre. Na hora que ele abre, essa que tem uma velocidade pequenininha passa. O que ele está conseguindo? O que ele está conseguindo é que depois de muitas aberturas e fechamentos dessa porta, tá? O que ele fez? Ele fez com que mais partículas verdes estejam aqui e menos partículas verdes aqui. Como a energia do sistema tem a ver com a temperatura, a energia cinética tem a ver com a temperatura, esse sistema aqui está mais frio, aquele sistema está mais quente. A distribuição de probabilidades de um lado é essa daqui, a do outro é essa daqui. A temperatura mudou e eu tinha em equilíbrio dois sistemas, um ficou mais quente, outro ficou mais frio, simplesmente porque o demônio abriu e fechou sem gasto de energia, porque isso é suficientemente pequeno, posso fazer uma coisa que não gasta energia. Esse é o demônio de Maxwell, que violaria o princípio de Clausius de que a entropia só pode aumentar e não diminuir, ou se mantém constante ou aumenta. Eu não vou gastar muito tempo, mas isso daqui foi tema durante o século XX. Zilla, Brillouin, introduziram a ideia de que as medidas de velocidade requerem energia, informação, isso liga energia, entropia e informação, e, portanto, não violaria a segunda lei. E depois Bennett e Landauer, eles introduziram a ideia de medidas reversíveis, computação reversível. Então você teria que ter memória e você faria a computação reversível. E aparentemente, então, você poderia fazer o demônio funcionar se a computação, a tomada de decisão do demônio fosse feita por computação reversível. Mas, dado que a memória é finita, eventualmente ele teria que começar a apagar. E na hora que apaga, começa a aumentar a entropia. Então, é como você dizer, olha, eu consigo gerar luz com uma bateria e durante 2 horas funciona a bateria e depois para. E o que seria a bateria aqui seria o fato de que eu tenho uma memória aqui, começa a encher e eventualmente tem que apagar a memória. Isso daí, pelo menos por agora, o status do demônio é que ele não funciona. Tá? Bom, eu vou... Mais nomes. A ideia agora, eu vou chegar no ponto onde começam a aparecer as grandes predições. Eu falei dos experimentos que levaram às teorias de termodinâmica, agora vou falar das predições experimentais da termodinâmica. A termodinâmica no seu estado atual, essencialmente, é devido a Gibbs. Gibbs colocou as coisas de uma maneira moderna. E existe um estado de equilíbrio e existe uma relação fundamental que, se eu tivesse um pouquinho mais de habilidade com isso daqui, vocês veriam que a minha relação fundamental é uma função que me diz que uma função para um fluido simples da energia do volume do número de átomos ou moléculas é a entropia. Então, existe uma relação, uma funcional de energia, volume, número de partículas que me dá entropia. Tá? Que tem propriedade de convexidade, que são importantes, verdade? E agora, aqui em azul, importante. Que se eu libero vínculos, meu sistema pode evoluir para outro estado de equilíbrio, o novo estado de equilíbrio vai ser escolhido pela maximização da entropia. Tá? Essa formulação moderna de Gibbs, eu vou pular algumas coisas, e aí chega de novo ao Maxwell. Porque ia falar de Maxwell, volto ao Maxwell, porque Maxwell tinha um livro sobre termodinâmica, e na hora que ele viu o trabalho de Gibbs, jogou fora e escreveu de novo. Ele se tocou essa maneira de fazer. E na hora que eu tenho uma relação fundamental que me diz, olha, essa função, por exemplo, a entropia ou outro potencial termodinâmico, que é função disso, e a partir daí que eu determino o equilíbrio termodinâmico, eu posso escrever, isso aqui é uma trivialidade matemática, eu posso escrever a segunda derivada. Primeiro com respeito a y, depois com respeito a x, ou trocado. Trivialidade matemática, dado que isso aqui satisfaça certas propriedades de suavidade, sem problema. Mas, na mão de um físico,
aparecem as relações de Maxwell. E essa segunda derivada agora me leva a fazer ligações. A segunda derivada eu posso escrever de duas maneiras. E me dá um monte de relações, que são as relações de Maxwell, que me dizem que eu faço duas experiências, agora fisicamente nada trivial. Duas experiências totalmente diferentes e o resultado tem que ser o mesmo. Então, uma trivialidade matemática me leva a, por exemplo, dizer o seguinte: se eu mudo a entropia, e mudar a entropia se eu adiciono um pouquinho de calor, tá? A temperatura constante, mudo a temperatura, muda a entropia, e vejo como muda isso com como muda a pressão, isso tem que ser, isso é uma experiência, eu mexo isso. Como muda o volume, quando muda a temperatura, a pressão constante. Uma experiência totalmente diferente. Então, se você vai no laboratório, você tem uma predição. Isso vale ou não? Vale. Isso aí, né? Isso são coisas medidas em laboratório e o importante sobre tal. Então, você tem, a partir simplesmente, Gibbs diz, existe uma relação fundamental, um número enorme de previsões experimentais que são não triviais do ponto de vista físico, porque dizem, não sei quanto que vai dar essa experiência. Eu não sei quanto vai dar essa experiência, mas dá um beijo. Bom, aí vem Boltzmann, e Boltzmann agora, ele começa realmente a mecânica estatística. E a mecânica estatística é pegar a ideia da relação fundamental de Gibbs e dizer, isso daqui eu obtenho a partir das leis de mecânica. Essa quantidade ômega, W, eu obtenho a partir das leis de mecânica. Então, isso é uma unificação agora real da mecânica de Newton ou da mecânica de quem for e a termodinâmica de Gibbs, de Clausius e de Carnot. Tá? Isso o que lança a era moderna da mecânica estatística. Se você olha nos livros, em algum artigo do Boltzmann existe essa relação, e essa relação quando P de x é a distribuição de Boltzmann. Bom, agora sim, eu vou ter que explicar. Mas isso daqui é um caso particular de uma relação que vai ser descoberta depois do século XX já. De uma maneira totalmente diferente. Em 48, não sei se tem um minuto para contar uma história, eu li isso na biografia de Turing. Turing, ele descobriu, não a máquina de Carnot, mas a máquina de computação que permite, a máquina de Carnot é aquela que permite fazer afirmações teóricas gerais sobre máquinas técnicas. Turing inventou a máquina de Turing e ele consegue falar sobre a capacidade de uma máquina de fazer computação. O que é computar, essencialmente. Muito bem. Turing foi o sujeito que mais contribuiu para o esforço de guerra, porque ele trabalhou com a decodificação de códigos alemães na Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial foi para os Estados Unidos e encontrou com Shannon. E devido à guerra, eles não tinham publicado algumas coisas. E Shannon tinha descoberto a máquina de Turing, e Turing tinha descoberto a entropia de Shannon. Isso é uma coisa interessante. De novo, mostrando que as coisas são em paralelo. Né? As ideias estão por aí e as pessoas vão colhendo essas ideias. Então, o que o Shannon fez? Ele descobriu uma relação igual a que Boltzmann tinha encontrado no caso particular, mais geral, tá? No caso particular, quer dizer, a entropia de Shannon e a entropia de Boltzmann não são a mesma coisa, mas o máximo da entropia de Shannon para um sistema termodinâmico é a entropia de Boltzmann. Tá? Isso daqui é uma caracterização de uma distribuição de probabilidades. E tem a ver com quanto mais... Se eu tenho... Imagina o seguinte, eu tenho um átomo, uma molécula aqui. Tá? Onde? Nessa região. Será que eu ganhei informação sobre a asserção que eu tenho quando eu digo essa molécula está em qualquer lugar dessa sala? Eu ganhei informação, eu localizei, eu sei alguma coisa a mais. Isso daqui, então eu tenho uma distribuição de probabilidade nessa região,
contra uma distribuição de probabilidade em toda a região. Eu ganhei informação. Essa aqui mede o ganho de informação, isso quantifica. Isso aí tem um valor equivalente ao que Joseph Black falou no começo. A temperatura é uma coisa mensurável. Aqui a informação é uma coisa mensurável. É a mesma ordem de grandeza de importância. Tá? E aí aparece então Shannon. A entropia de Shannon foi entendida por James, certamente de uma maneira mais sofisticada. Tá? E James inventou agora toda a área de inferência entrópica. E eu não tenho tempo, porque eu estou vendo o relógio, já acabou meu tempo. Né? Mas, eu sei que vocês vão ficar bravos que eu não chego nas taxas mais modernas, mas eu vou. E da inferência nós temos agora uma estrutura geométrica, e isso tudo é usado em várias áreas de aplicações de engenharia, economia, computação. Eu vou parar por aqui. Mas eu quero dizer uma coisa. Vocês escutam, quando vocês entram na física, que o grande objetivo em física é procurar unificação. Einstein queria unificação, então muita gente trabalha em unificação. Unificação do quê? Forças fortes, fracas, gravitacionais. Né? Mas olhem que tipo de unificação nós estamos efetivamente vendo hoje. Quando eu digo que as ideias de termodinâmica, mecânica estatística e informação, todas elas têm uma mesma raiz, têm uma mesma estrutura matemática, e que têm encontrado ideias de aplicação em engenharia, biologia, economia, ciência de computação e blá, 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 blá. Isto eu chamo, pelo menos, de uma unificação metodológica. É uma revolução que está ocorrendo agora e que, às vezes, as pessoas não estão percebendo. Não é uma coisa, assim, uma explosão. Resolvi, eureka, não sair pelado. Mas é uma grande unificação metodológica que está ocorrendo, a teoria da informação por trás de um monte de áreas. E não vou falar nada sobre ela, vocês vão ficar com vontade de saber o que é, fica para outro convite. Obrigado.